dia, queridos alunos do Merval, oitavo ano. Aqui quem fala é o professor de Ciências, professor Gumacendo. E vamos dar continuidade a nossos estudos a respeito do organismo humano, né? Do corpo humano. Vamos conhecer um pouquinho melhor agora o coração. Então, gente, seguindo a sequência do livro didático de vocês, a gente vai começar a falar agora sobre o coração humano, a parte anatômica, né? Ou seja, quais são as estruturas que a gente vai encontrar no coração humano. Então, só para fixar melhor na cabeça de vocês, o livro de vocês traz uma comparação dizendo que o coração humano, ele assemelha-se a uma bomba, né? Que bombeia o sangue para todo o organismo. Gente, isso não é incorreto. Só que a gente tem que entender o seguinte: qual é o papel de uma bomba? Que é um, um, um mecanismo criado pelo homem para transportar líquido de um ponto para o outro. É impulsionar, né? Impulsionar o líquido. Então, na realidade, o que o coração faz dentro do nosso organismo é impulsionar o sangue para todo o organismo. Ou seja, ele impulsiona o sangue desde o dedinho do pé da gente até a nossa cabeça, e esse sangue volta novamente para o coração e é reimpulsionado. Então, na verdade, o coração, ele faz com que movimente dentro do nosso organismo a circulação sanguínea, certo? E aí, gente, o que é que a gente vai conseguir observar aqui, ó? A gente vai conseguir observar que o coração, ele vai ter 4 câmaras, tá certo? E cada câmara dessa, ela vai ter um nome específico. Então, na parte superior, a gente vai ter o átrio direito e a gente vai ter o átrio esquerdo. Na parte inferior, a gente vai ter o ventrículo esquerdo e a gente vai ter o ventrículo direito. Lembrando que o coração é um órgão extremamente muscular, né? Então ele tem muito músculo. E o músculo cardíaco, ó, tudo isso aqui é um músculo, tá certo? Ou são músculos cardíacos. Ele tem um nomezinho específico, tá? Que a gente chama de quê? De miocárdio, tá bom? Então, o músculo cardíaco, ele é o miocárdio. E revestindo o coração, tá certo? Existe uma membrana, e essa membrana que reveste o coração, a gente chama de pericárdio. O pericárdio ele vai ficar onde? Na parte de fora, na parte externa ao coração, certo? É como se fosse um saquinho que envolve o coração. E aí, o que é importante a gente entender no funcionamento do coração para que a gente tenha uma visão melhor do coração? Então, ó, basicamente, o que o sangue faz? O sangue, ele vai chegar ao coração, tá certo? E vai ser impulsionado para os pulmões e ele vai para os pulmões, volta para o coração e é impulsionado novamente para todo o corpo. Então, como é que o sangue retorna do corpo para o coração? Através de 2 veias, tá certo? A veia cava superior e a veia cava inferior. Então, tudo que está acima do coração, todo o sangue que está acima do coração, ele vai voltar para o coração através da veia cava superior. E todo o sangue que está abaixo do coração, ele vai voltar para o coração pela veia cava inferior. Muito bem. Então, esse sangue, ele vai chegar aqui no átrio direito. O átrio direito, ele vai se contrair, vai colocar esse volume de sangue que está aqui no ventrículo direito. O ventrículo direito, posteriormente, vai se contrair e vai impulsionar o sangue através da artéria pulmonar, certo? Então lembre-se,
esse sangue que está chegando no coração e indo até o pulmão, na verdade, ele é um sangue pobre em oxigênio, tá certo? Ele vai para o pulmão justamente para ser oxigenado, tá bom? Chega lá no pulmão, sofre o processo de oxigenação e retorna ao coração o sangue através de quê? Da veia pulmonar, tá bom? Então, ele vai chegar pela veia pulmonar ao átrio esquerdo. O átrio esquerdo se contrai. Então, o sangue passa para o ventrículo esquerdo e vai ser impulsionado para todo o corpo através da artéria que a gente chama de aorta. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui é parte da anatomia do coração. Nessa outra imagem aqui do coração, a gente consegue ver outras estruturas, tá certo? Que dividem ou separam o átrio do ventrículo e o ventrículo das artérias e os átrios, tá certo? Das veias. Então, que estrutura é essa? Seria as chamadas válvulas, tá certo, gente? A gente não fala válvula, é válvula mesmo, tá? Então, essas estruturas aqui, elas funcionam para quê? Por exemplo, aqui, ó, acho que dá para vocês lerem, não, tá muito pequenininho, mas é a válvula tricúspide. Qual é a função dessa válvula? Essa válvula, ela impede que o sangue retorne. Então, eu falei para vocês, na figura anterior, que o sangue ele vai chegar no átrio direito. Quando o átrio se contrai, esse sangue é impulsionado para o ventrículo direito. Muito bem. E quando ele chega no ventrículo direito, o coração vai se contrair novamente e o sangue vai ser impulsionado para a artéria pulmonar. Agora, por que é que o sangue não retorna para o átrio direito quando ele é impulsionado pelo ventrículo? Por causa da válvula, né? Então, a válvula é como se fosse uma estrutura que permite que o sangue se movimente dentro do coração em apenas uma direção, tá certo? Então, a gente tem várias válvulas aqui, ó. Essa válvula é tricúspide, a gente tem aqui em cima a válvula aórtica, a gente vai ter aqui embaixo a válvula pulmonar, a gente vai ter aqui entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo a válvula mitral, certo? E entre o ventrículo e a aorta, a gente vai ter a válvula aórtica, tá bom, gente? Então, essas estruturas também são importantíssimas dentro do nosso coração. E finalmente, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui nessa animação que mostra perfeitamente como é que as válvulas trabalham juntamente com o átrio e o ventrículo para fazer com que o coração ele consiga circular, aliás, o sangue consiga circular em nosso organismo, como o coração consegue impulsionar o sangue, tá certo? Então, como é que funciona o processo? Como eu tinha dito a vocês, o sangue ele vai chegar da veia cava superior, da veia cava inferior até o átrio direito, certo? Então, nessa hora que o sangue chega, o átrio está relaxado. E aí o átrio se contrai e vai fazer com que o sangue seja impulsionado para o ventrículo direito. Gente, só lembrando, quando a gente tem o átrio ou ventrículo numa condição de relaxamento, tá certo? A gente diz que ele está em diástole. Quando a gente tem o átrio ou ventrículo em uma condição de contração, a gente diz que ele está em sístole, tá bom? Então, esse movimento que ele faz, ó, para impulsionar o sangue do átrio para o ventrículo é o que? É a sístole. Então, enquanto o átrio direito está em sístole, o ventrículo tem que estar em diástole, tá certo? Por quê? Porque senão o sangue não consegue fluir, não consegue ser impulsionado de uma câmara para a outra, tá bom?
E aí a gente vê que, através dessa movimentação, o sangue vai sendo impulsionado entre as câmaras do coração e para o resto do corpo. Então aqui, ó, o sangue passou das veias cavas para a artéria pulmonar, né? Então ele foi lá, ganhou a artéria pulmonar, foi até o pulmão e aí ele vai voltar pela veia pulmonar, certo? Pelo átrio esquerdo. Chegando aqui pela veia pulmonar, pelo átrio esquerdo, ele vai ser impulsionado para o ventrículo. Vai acontecer o quê? Uma sístole no átrio, ele vai ser impulsionado para o ventrículo, depois o ventrículo sofre uma sístole e vai impulsionar para a artéria aorta. Tá certo, gente? Isso aqui é para vocês verem como realmente o coração deve funcionar. E, finalmente, pode acontecer um problema aonde o átrio e o ventrículo, eles contraem ao mesmo tempo ou contraem de forma aleatória. Então, essa contração ao mesmo tempo ou de forma aleatória, a gente chama de fibrilação. Na fibrilação, o coração não consegue impulsionar o sangue. E o que é que vai acontecer? O sangue não circula pelo nosso organismo. Se não tivermos ajuda médica, o que é que acontece? A gente chega a morrer. Então, não sei se vocês já viram em algum filme, algum seriado de emergência médica, o médico aplicando um choque no paciente, tá certo? E esse choque no paciente a gente chama de desfibrilação, que é justamente através do desfibrilador que o coração ele pode voltar a seu ritmo normal. Então, pessoal, brevemente, ó, eu achei esse vídeo aqui no YouTube, onde tem uma doutora mostrando como é que um desfibrilador funciona, né? Na realidade, em um paciente. Ela posiciona, tá certo, os eletrodos do desfibrilador no peito, né, do paciente, e aí ela aplica a carga elétrica ou o choque, né? E aí, quando ela aplica essa carga elétrica ou choque, espera-se que o coração comece a contrair novamente de forma correta, tá certo? Só que uma pessoa, se fosse uma pessoa, a pessoa teria um certo impulso, né, em relação ao seu corpo. Não ia ficar parado não, depois do choque da desfibrilação. Então, gente, é o seguinte, agora eu queria que vocês pegassem o questionário, tentassem resolver e qualquer dúvida, entre em contato comigo à tarde pelo WhatsApp, pelo meu privado, tá bom? Tenham um bom dia a todos, fiquem com Deus. Tudo de bom.